Bom dia, pessoal. Tá começando mais uma rapidinha aqui no Zona Rubro Negra. Hoje, dia 23/7, quinta-feira. Eu e o Alan vamos aqui fazer esse vídeo mais curto aqui, bater um papo com vocês sobre as notícias aí, as últimas notícias do Flamengo, né, com relação aí ao futebol, né, primeiro dia sem o Mister, oferta para jogador, bronca em vestiário, e aí a gente vai falar sobre tudo isso. Elenco rachado, Marcão Beton. Elenco rachado, Marcão. Não, acho que não. A gente vai comentar isso aí mais para frente. Eu e meu irmão, Alan Garcia, a gente vai falar aí um pouco com vocês. Bom dia, Alan, como é que você tá, cara? Tô preocupado, Marcão Beton. Acho que o elenco tá rachado. Bom dia, você inscrito e inscrita aqui do canal Zona Rubro Negra. Vamos chegando, chega compartilhando esse vídeo, chega deixando aquele like maneiro para poder ajudar o canal Zona Rubro Negra a atingir a marca de 100 mil inscritos. Vai, Marcão Beton. Então temos alguns assuntos a tratar com a rapaziada agora pela manhã, mas eu tô preocupado. Esse elenco tá rachado, Marcão Beton. Bronca no vestiário, é briga, é tiro, porrada e bomba, Marcão Beton. Por qual tema você quer começar? Vamos começar pelo começo, como eu diria. Vamos começar falando do primeiro dia sem o Jorge Jesus, né? Ontem foi o primeiro dia de trabalhos, aí o Flamengo retornando aos trabalhos depois da vitória lá no Campeonato Carioca. E aí, na tarde de quarta-feira, né, na tarde de ontem, o elenco rubro-negro se reapresentou no Ninho do Urubu, né? E aí teve uma conversa com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, né, que é uma coisa de praxe aí quando há mudança no comando técnico, né? O Marcos Braz ainda pretende viajar à Europa para tentar contratar o técnico, mas quis estar presente nesse primeiro dia de trabalho. Ele deu um rápido panorama da situação depois da saída do Mister, né? Mas não se alongou muito. E a curiosidade ficou por conta da visita de alguns auxiliares do Jorge Jesus. Eles ainda estavam aqui no Brasil, né? O Mário Monteiro, que está indo para o Benfica junto com o Mister, foi ao Ninho para buscar os pertences lá, né, os pertences dele. Conversou muito ainda com quem estava presente lá no Ninho. Antes do treino, os jogadores fizeram novos testes, né, com relação à pandemia no campo. No campo, a atividade foi comandada pelo Mauricinho, técnico do Sub-20, e ele foi auxiliado pela comissão permanente do clube e por outros 3 profissionais da base. Né? Aí foram realizados testes físicos, os treinos físicos e técnicos. Os jogadores mantiveram o nível de esforço e não mostraram abatimento com a saída do Mister. Alan, além disso, né, uma outra notícia que teve ontem foi a volta do João Lucas, né? O João Lucas voltou aos treinos, já recuperado, e aí ele se reintegra. Os únicos desfalques foram Rafinha e Felipe Luiz. Os dois seguem fazendo tratamento, né? O Rafinha pela torção no tornozelo, Felipe Luiz tem um problema na panturrilha. O Lucas Silva e o Dantas treinaram em separado, porque estão sendo negociados com o futebol português. Né? O jogo de estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro, dia 9 de agosto, contra o Atlético Mineiro. Flamengo correndo contra o tempo, Alan, para saber aí quem vai ser o próximo técnico. Marcão Beton, a gente está nessa pressão aí, aguardando, é de suma importância. Falamos muito disso ontem, né? Na live aí do canal Zona Rubro Negra. Se você não assistiu, convido você a assistir um pouquinho do que rolou na live de ontem. Falamos muito sobre os prováveis treinadores. Fizemos ali uma algazarra, como é de praxe, aí, Marcão Beton. Com relação ao Mauricinho, parceiro, é o treinador da base, né, do Sub-20, e ele acaba assumindo a equipe até que a gente consiga contratar um treinador. Qual vai ser o treinador? Não sei. Quero saber a sua preferência. Coloque o nome aqui abaixo, para que a gente possa discutir, debater com vocês esse nome. Mas a minha preocupação hoje, Marcão Beton, está com relação aí ao Rafinha e também ao Felipe Luiz. Até mais pelo Rafinha. A forma que a gente viu o tornozelo do Rafinha, a gente falar aí nos dias atuais, Marcão, de infiltração, não é legal, né, meu parceiro? O jogador teve que fazer infiltração para poder disputar ali a final. Dado a importância, um cara que tem sede por títulos, ele acabou indo para o sacrifício. Então, a minha expectativa é por uma pronta recuperação ali do Rafinha e aí do Felipe Luiz também. E acredito eu que o Mauricinho, né, vai acabar fazendo um treinamento muito mais de preparação física para esse elenco do que entrar na questão tática. Pode sim acabar dando alguns coletivos para poder fazer com que os jogadores, os atletas, se mantenham, né, Marcão Beton, possam manter ali a sua melhor forma, mas a parte tática eu acho muito pouco provável
que o Mauricinho venha dar. E uma pena o Mister não ter permitido que o Mauricinho pudesse acompanhar ali, né, a metodologia de trabalho do treinador, porque aí ele poderia até dar sequência nesse início de trabalho. É uma pena, mas vamos aguardar, Marcão Beton, e torcer aqui para quanto antes Marco Braz, Spindel e o nosso presidente Rodolfo Landim acabem escolhendo aí esse nosso novo treinador e que esse nome tenha aí, né, muitas vitórias, assim como o Mister teve. O problema da lateral preocupa principalmente a lateral direita, porque a gente tem pouco tempo de recuperação para o Campeonato Brasileiro, né? Então, assim, a gente não sabe se eles vão estar recuperados aí para a primeira partida do Campeonato Brasileiro. A segunda notícia é com relação ao Pires, né? O Flamengo tem ofertas aí na mesa para a liberação do Pires da Mota, e aí a gente poderia aí ter um alívio na folha com a liberação do Pires. Esse alívio na folha aí até o final do contrato do Pires, né? O contrato do Pires vai até dezembro de 2022, seriam aí de mais de 10 milhões de reais. Então, o Flamengo tem interesse aí na negociação do Pires, né? O interesse é do Sporting Braga, né? Está sendo noticiado na imprensa portuguesa, foi confirmado aqui no Brasil também. E aí o Flamengo já meio que deixa o Pires aí fora aí dos planos para a próxima temporada, né? Lembrar que o Berril também foi liberado, né? Mais ou menos nos mesmos moldes aí que estão tentando fazer essa liberação do Pires, né? Então o Flamengo avalia a possibilidade de negociação em definitivo ou por empréstimo, né? O investimento do Pires foi de 25 milhões e 800 mil, comprando, né, o Flamengo comprando o Pires do São Lourenço, né? E aí isso chama muita atenção. O Flamengo tenta aí recuperar aí uma parte do dinheiro investido, sabendo que é muito difícil aí da gente conseguir uma venda pelos mesmos valores, né? Então é meio complicado. O Flamengo aí tenta nesse cenário aí, tem alguns times aí de Portugal querendo levar o Pires para que alivie a folha mais do que uma negociação com um retorno de valor ali. Se o Flamengo já conseguir esse alívio na folha, já seria interessante, né? O Pires era figura constante na seleção do Paraguai, não é mais, né? Perdeu espaço no Flamengo, perdeu espaço na seleção do Paraguai, e aí ele tem desejo também de ser utilizado mais frequentemente, com maior regularidade, o que dificilmente vai acontecer no Flamengo. Em 2020, o Pires não jogou 1 minuto sequer e não é relacionado nem mesmo para o banco de reserva desde a partida contra a Portuguesa, antes da paralisação do futebol por conta da pandemia. No dia 14 de março, foi a última vez que o Pires foi convocado aí, né, relacionado para um jogo. O último jogo dele foi diante do Al Hilal pela semifinal do Mundial Interclubes, quando substituiu o Arrascaeta aos 48 do segundo tempo. Ou seja, jogou lá contra o Al Hilal e deve ter jogado 1 minutinho, 2, cara. Realmente, o Pires está fora dos planos do Flamengo. Marcão Beton, a gente teve ali um avanço muito grande com relação ao primeiro homem ali, né? Ao primeiro volante. Por quê? O JJ ele acabou surpreendendo a tudo e todos quando ele acabou recuando o Arão, promovendo ele a primeiro volante. E, uma vez que a gente acabou trazendo o Thiago Maia, isso fez com que o Pires perdesse ainda mais importância para esse elenco. Se em 2019 ele ainda teve algumas oportunidades, dado as ausências do Willian Arão, para esse ano ficaram ainda mais escassas. E aí, por que não realizar prejuízo? Eu sei o quanto é difícil realizar prejuízo, brasileiro, e nós não estamos acostumados a realizar prejuízo, mas temos que olhar aí o copo meio cheio nessa situação, Marcão. Como você muito bem disse, a gente pode ter uma economia aí salarial. A gente vai ter a perda pelos valores que o Pires foi contratado, são valores aí completamente fora do mercado, e aí a gente tem que dar nome aos bois, que lembre, fique claro, essa foi uma contratação da diretoria passada, né? Erraram a mão. É verdade também que o Pires da Mota, para o esquema tático que nós sempre jogávamos no Flamengo, ele tinha até uma certa relevância, uma certa importância. Deixou de ter com a vinda do Jorge Jesus. Daí, Marcão Beton, a gente bater tanto na tecla de que tem que se manter a mesma filosofia, o mesmo perfil do técnico. Por quê? Hoje, o Pires da Mota não tem mais a menor importância para o clube de regata do Flamengo. Não jogamos mais
com aquele primeiro volante brucutu, aquele primeiro volante caçador. Se mudarmos completamente o treinador, o perfil do treinador, pode ser que o Pires da Mota passe a ter importância novamente. O que todos nós, torcedores, gostaríamos e queremos é que a gente mantenha o perfil que foi adotado e que nos levou à grande vitória, Marcão Beton. Então, eu entendo que a hora do Pires da Mota já chegou no Flamengo e eu realizaria o prejuízo assim como o Flamengo está realizando. É bom que a gente reforce que o Flamengo tem feito acordo com esses atletas e mantido um percentual do passe deles para que, caso no futuro eles venham a se valorizar, a gente possa ter aí ou recuperar até parte do investimento feito, Marcão. É isso aí, eu acho que o Flamengo negociando realiza o prejuízo, porque é muito difícil vender pelos 26 milhões que a gente comprou, mas pelo menos economiza em salários e tal, abre espaço na folha, o que pode ser vantajoso aí para a chegada aí do lateral direito, que a gente tanto precisa e tanto pede, né? Vamos falar então da confusão e da bronca no vestiário, mano. Já que você estava falando aí, será que tem elenco rachado? Na verdade, o que aconteceu foi na final do Carioca, né? O Michael protagonizou uma cena ali curiosa, né? Foi fazer um drible ali no Hudson ali, quando o Flamengo já vencia o jogo por 1-0 ali na final, já tinha o título encaminhado, né? O Michael partiu para cima do Hudson ali com um drible meio esquisito, né? E o lance irritou aí o volante do Fluminense, foi tirar satisfação, deu lá peitou, empurrou o juiz junto, né? E aí o Felipe Luiz deu uma entrevista ao canal de Sola, né? E aí ele foi questionado sobre a atitude do Michael e revelou que o Michael levou uma bronca no vestiário, né? Após a partida. E aí, abre aspas para o Felipe Luiz, ele falou assim: ele faz isso nos treinos todos os dias, mas foi no momento errado. A gente falou isso para ele no vestiário. Está errado. Ele faz todos os dias no treino, mas pode ser visto como provocação. Ele é muito importante para a gente. Vai para cima toda hora, corajoso demais. Vai para cima de 5 ou 6 toda hora. O importante é isso. Se ele provocou, depois ele soube reconhecer. E aí o tom da briga foi mais esse, assim, foi uma bronca, né? Assim, uma intenção de tentar ensinar o garoto, né? Ajudar o garoto aí a se tornar um jogador mais maduro, né, Alan? Então, assim, Felipe Luiz deve ter falado, olha só, a gente sabe que você faz isso aqui nos treinos e tal, mas pelo momento do jogo pode ser que tenha ficado uma má impressão. E aí eu acho que ele vai crescer com o episódio, né, cara? Puxão de orelha, Marquito, que todo irmão mais velho acaba dando, né? Foi o que o Felipe Luiz deu, não tem nada de racha no elenco, brinquei, porque a gente aqui, né, tem visto muitos sensacionalistas de plantão, mas aí, brincadeiras à parte, Marquito, não tem nada de racha, isso aí é um toque, né, faz parte aí do jogador poder amadurecer, ele é um jogador mais jovem, é um jogador que leva muitas coisas na brincadeira, é um cara que fora de campo, a gente vem brincando quanto o Flamengo evoluiu, deixou de ter o Rodinei, né, como aquele cara que acabava animando ali parte do elenco para ganhar o Michael, mas assim, algo normal, natural, e acredito que a partir de agora o jogador vai aprender e vai evoluir com esse fato, Marcão Beton. Vida que segue, eu queria saber de você. Eu gostei do que o Michael fez. Eu sou da época que o futebol tinha brincadeira, tinha zoação, todos se sacaneavam e todos eram felizes. Não tinha esse mimimi que tem hoje. Eu quero saber de você. Se você ficou até o fim, eu quero que você coloque aqui nos comentários se você concorda com essa forma de jogar ou não. Sou contra, Alan. Acho que isso é uma provocação desnecessária. Então, quero saber a sua opinião, rapaziada. É isso aí. Deixe sua opinião aí nos comentários, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo. Eu sou do tempo que o Beto chegou e bateu o balãozinho lá e tal, por uma provocação anterior do Vasco, né, tal, final de Campeonato Carioca. E estancava aí, de vez em quando, estancava a porrada. Era interessante também. Eu sou desse tempo. Então, fala aí pra gente nos comentários o que você achou, né, tanto dessa notícia aí do Felipe Luiz, como do Braz lá no elenco e tal. Conta aqui pra gente, se inscreve no canal, ativa a notificação, compartilha o vídeo, deixa o like aí e numa próxima a gente vai estar aqui de volta, beleza? Um abraço para todo mundo e até lá.